esse rio pequeno, né? Dentro do espaço que nós temos aqui na Terra, ele está bem menor. E aquilo que você lê no Novo Testamento, que aconteceu com Jesus, João Batista, na verdade é lá embaixo, é lá junto ao deserto. Mas na área norte do Rio Jordão, nós temos uma história muito interessante que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5. E eu queria que a gente meditasse um pouquinho nessa história, porque ela tem muito a nos falar. Eu não vou nem ler o texto, vou apresentar de maneira resumida, eu sei que muitos de vocês conhecem. A Bíblia conta que em uma certa ocasião havia um homem chamado Naamã. Ele era o líder, o chefe, o general do exército arameu, que é o exército sírio. E vocês sabem, não está muito longe daqui. A gente estava, né, lá na localidade de Betsaida, e vocês viram, né, referências a esses arameus. E o texto provoca a gente de tal maneira que diz que o Senhor é que tinha entregado Israel na mão dos sírios e dos arameus. E quando ele chega e conquista, ele, né, tem a vitória na batalha e leva como serva, como cativa de guerra, uma menina que aparece no texto e a gente não sabe muito bem, mas muito provavelmente ela é uma adolescente. Talvez tivesse entre 13, 14 e 16 anos. E essa menina vai lá trabalhar na casa de Naamã. E é interessante que, de repente, Naamã fica doente. A Bíblia diz que se manifestou nele lepra. A palavra hebraica tsarat, lepra, na verdade significa qualquer doença feia que aparece na pele de uma pessoa. Pode ser câncer, por exemplo, pode ser vitiligo, pode ser uma série de enfermidades que se manifestam na pele e que tinha leis, inclusive, de como lidar com isso lá no livro de Levítico, capítulo 13. E essa menina conversa com a sua patroa e aí ela diz: se o meu Senhor pudesse ir a Israel e conhecer o profeta de Deus, ele seria curado da lepra. E então, Naamã fica sabendo disso, na hora do desespero. A gente tenta qualquer coisa, e ele, parece que tem alguém que tem algum poder, e ele vem para cá para ir atrás do profeta Eliseu. E quando Eliseu fica sabendo, né, ele está acompanhado do seu servo Geazi. Quando o Eliseu fica sabendo que o Naamã veio falar com ele, o Eliseu nem deu atenção ao Naamã. Eliseu não fez curso de politicagem, então ele nem se importava com gente de grande poder. Mandou recado para o Naamã, falou: vai lá e vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão. O Naamã, conhecendo a situação lá de Damasco, que é uma cidade maior, mais imponente, e que tinha rios, né, Abana e Farfar, muito mais imponentes, chegou. Agora vocês estão vendo, entende o Naamã aqui, né? Olhou para esse negócio aqui e falou: tá de brincadeira comigo. Isso aí você chama de rio? Que isso, né? Naamã então fala: olha, é o seguinte, as águas nossas são muito melhores. E ele fica revoltado com essa atitude que o deixa humilhado, e ele então quer até voltar atrás. Aí chega um indivíduo de bom senso, chama o Naamã de lado: escuta, o profeta, se ele pedisse para a gente fazer um negócio aí muito diferente, eu não ia fazer? Pedir uma coisa tão simples, não custa nada, vamos entrar aí na água do rio. Você sabe que esse rio tem época do ano que ele está só o barro, né? Desce, aí, caudaloso, levando pedaços de coisa. Então imagina o Naamã diante do desafio, ele vai lá 1, 2, 4, 6, 7 vezes. Naamã não precisava comprar nenhum creme do Mar Morto, nem se preocupar com a beleza da pele. Ele saiu como pele de criança. E quando a gente lê esse texto, a gente fala: mas o que a gente tem aqui? Primeiro, um momento em que o povo do Reino do Norte se esqueceu, se afastou de Deus, e a gente não tem muita esperança do que vai dar certo. A época pior de afastamento de Deus é exatamente a época de Elias e Eliseu. Está tudo detonado. E aí a coisa fica tão difícil
que esse povo está à mercê das forças estrangeiras que podiam invadir, atacar, e foi isso que aconteceu. Então você começa assim a perder a esperança, né? Você lê a Bíblia com atenção, cuidado para não ler muito de noite, senão você não dorme direito. O pessoal lê mais ou menos assim no tapa, aí vale tudo, né? Mas se lê com atenção, a coisa mexe com a gente, porque você vê que o povo não manteve a fidelidade, o exército estrangeiro atacou e venceu, e para provocar ainda, foi o Senhor que entregou. Aí o pessoal fica revoltado completo, né? Garantia de cara de gente que chupou limão o dia todo. E aí acontece isso, de repente, nesse cenário de desesperança, a nossa desesperança aumenta ainda mais. Porque o texto focaliza uma menina adolescente. Porque focalizar em outra coisa. Essa menina foi criada ouvindo da tradição dos seus pais, que Deus tirou o povo do Egito, que Ele abriu o Mar Vermelho, que fez isso e aquilo. É a hora certa dela perder a fé. Porque Deus não sustentou a sua aldeia, Deus permitiu que os exércitos vencessem. Eu não sei o que aconteceu com o pai e a mãe dela, talvez morreram na guerra. Ela brincava talvez de boneca com as amiguinhas, e aí cadê as amigas dela? Tudo se foi e ela foi levada prisioneira de guerra para trabalhar na casa do sujeito que conquistou e destruiu a sua aldeia. Então ela tem certeza que Deus não faz nada por ninguém. E Deus não tomou nenhuma atitude para ajudar a vida dela. E de repente surge uma oportunidade especial para essa menina, porque o Naamã está doente, está saindo pus da pele, está todo detonado. E se eu tivesse no lugar dela, eu teria falado: bem feito. A justiça de Deus não falha, mais cedo ou mais tarde vai pagar. Quem mandou fazer o que fez, agora toma. E a gente faz isso. Quando o nosso coração não consegue conversar com a linguagem da fé, e a gente fica congestionado por dentro, a gente tem vários caminhos. Um caminho é ter uma revolta contra os céus. Um outro caminho é ter uma revolta contra nós mesmos, tentando dizer onde é que eu fiz a bobagem para eu pagar por o que aconteceu na minha vida. Ou a gente tem um caminho talvez mais fácil de hoje, que é viver narcotizado. Então você fica o tempo todo se distraindo para poder não pensar na vida e não enfrentar a vida de frente. Eu fico impressionado, sabe por quê? Porque essa menina que perdeu tudo, ela transformou a dor e a ferida no seu coração num momento de missão. Eu não sei, um dos filmes que eu quero assistir no céu quando chegar, os primeiros, eu preciso ver a história de perto da menina de Naamã. Por quê? Porque no momento desse ela tem a capacidade de dizer: eu tenho certeza que se o Naamã fosse conversar com o profeta de Deus que está em Samaria, ele seria curado da lepra. Como assim? Deus não livrou a família dela. Ela virou escrava. Ela é prisioneira de guerra. De onde vem isso? E ela expressa isso de tal forma que ela vai criar uma crise internacional. As crises de Deus na nossa vida, que nos levam a agir, tocados por Deus, criam crises saudáveis no mundo. E aí, o Naamã fica atingido, ele vem parar aqui e ele vai chegar para ser curado aqui. Agora, o texto, na verdade, ele traz para a gente um problema teológico profundo. Como é que pode o povo de Deus ir atrás dos deuses das nações, se corromper e se fragilizar, e agora ser dominado pelas nações estrangeiras que acreditam em deuses falsos? Então, será verdade que os arameus, que os povos que não conhecem o Deus único, de fato têm mais poder e força espiritual, e o Deus que se revelou a Israel está derrotado? A santa ironia bíblica. Quando Naamã é curado e ele descobre que existe um Deus único diferente, ele diz: agora eu sei que não há Deus senão Israel. Aleluia! Isso quer dizer que a santa ironia é:
Você acha mesmo que Deus foi derrotado? O campeão das forças pagãs vai reconhecer o Deus único. E Naamã então fica, inclusive ele quer dar um presente para o Eliseu, e o Eliseu, o forte dele não é receber presente. Ele não fez curso em Brasília, ele não mexe com isso. Ele não quer receber nada. E aí o sujeito, o Geazi, que deve ter feito alguns cursos por fora aí, né? Esse negócio do online, talvez, ele foi lá e quis receber, e a coisa se virou contra ele. O que é mais espetacular nessa história toda? O que a gente pensa? Por meio de quem Deus vai mudar o mundo? Quem são as pessoas que fazem diferença? A resposta da Bíblia é: no meio da maior crise da história do Reino do Norte, no meio da derrota e do ataque militar contra o povo de Deus, Deus escolhe uma menina. Não é um homem, não é uma pessoa importante, um sacerdote, um general, uma pessoa de posição, um rei. É uma menina que, no momento do seu crescimento, na época em que a gente fica traumatizado na vida pelas experiências difíceis, adolescentes, e a coisa mais assustadora disso tudo, porque a coisa mais importante que tem na Bíblia chama-se nome. Você não tem acesso a Deus nenhum, a não ser através do seu nome, que é sagrado, e é inclusive impronunciável. Cada pessoa, Deus, quando vai fazer uma coisa na vida de alguém, diz: o seu nome não será mais Jacó, mas agora será Israel. Você não será mais Abrão, mas agora Abraão. O nome é tudo. A menina não tem nome. Por quê? Não por desprezo, mas por uma intenção literária profunda para dizer que os protagonistas da história é gente que não aparece. É gente que ninguém vê. Eu tenho visto pessoas na minha vida. Havia um homem que durante anos todo mundo sabia que ele estava recebendo bons recursos na vida, mas ele vivia de maneira muito simples, num lugar muito pequeno. E todo mundo levantou uma calúnia dizendo: olha, esse cara aí deve estar podre de rico, ele guardou tudo, eles vão descobrir quando ele morrer. Onde é que ele está? Onde é que está o recurso dele? E algum dia isso aconteceu. Chegaram lá, encontraram um caixote com centenas de cartas de gente que vivia em situação difícil, que eles sustentaram em silêncio. Ninguém nunca soube disso. Por que isso é importante? Porque a gente espera que as coisas de Deus na história aconteçam por meio de gente que tem o poder. Quem tem o poder é Naamã. Da noite para o dia, Deus sopra, acabou Naamã. Foi-se. Completamente. Sabe quem faz diferença? Tem gente que não aparece na tela. E eu tenho visto pessoas assim. Tenho visto gente em São Paulo que ninguém sabe quem é. Levanta de madrugada, vai debaixo do viaduto. Tem gente que não sabe se vai acordar amanhã. Ah, mas aquele pessoal é drogado. Sim. Mas essas pessoas não estão olhando para isso, estão olhando para aquilo que Deus pode fazer. Fiquei tão impressionado uma vez. A gente fez uma visita à Fundação Casa. Um lugar de adolescentes cheio de ódio, que tem crimes, homicídios, um grupo de pessoas. Lá vimos meninos e meninas e tinha uma moça de uma igreja presbiteriana coreana em São Paulo. E a gente conhece a maioria dos asiáticos. Eles não são criados como brasileiros latinos, cheios de afagos e carinho próximo. Aquela coreana chegou para uma menina dessa infratora. Isso me marcou vários dias. Ela abraçou a menina de tal forma. Eu falei, ela não aprendeu na Coreia. Esse abraço ela aprendeu aqui. E tem a graça de Cristo. Eu fiquei olhando para a menina infratora. Você sabe quando a pessoa descansa e recebe o afago assim, que dá aquela caída de passarinho assim, dá aquela encostada. E eu falei, que coisa. Ninguém vai prestar atenção e ver que resultado faz isso. Eu converso com pessoas da minha vida e eu descubro que pessoas estão cheias de ódio ou estão cheias de amor,
cheia de revolta, ou cheio de vontade de mudar o mundo. Sabe por quê? Porque um dia uma pessoa anônima, num encontro pessoal e particular, fez toda a diferença na nossa vida. Deus abençoe a gente no Rio Jordão, que como vocês veem, é um rio anônimo, riozinho de nada, nesse lugarzinho, no fim do mundo, no meio do deserto, onde Deus resolveu mostrar a sua glória. Para abençoar a nossa vida. Feche os seus olhos e apresente a sua vida diante de Deus. A gente não sabe da nossa vida. Covid mostrou pra gente. De repente, de uma semana para outra, a gente pode não estar mais aqui. Apresente sua vida e seu coração diante de Deus. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pelas histórias assustadoras e fascinantes da Tua palavra. Ó Deus, como é interessante, extraordinário o Teu trabalho artístico de construir coisas bonitas por meio de pessoas que tantas vezes não são nem vistas nem enxergadas. Obrigado por aquilo que aconteceu na vida de Naamã. Obrigado por aquela menina que talvez tenha chorado, doído no seu coração, noites de interrogação, dor e desespero. Como é que o Teu poder e a Tua graça mexeu na vida dela e ela, por uma ação de transformar a sua ferida em proclamação do Teu nome, marcou a história para sempre e até hoje, aqui nas águas do Jordão, essa história continua falando alto. Abençoa, Deus, o coração de cada um aqui e que isso venha se desdobrar na nossa vida de maneira especial. Obrigado demais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.